Salve, salve! Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao canal Bate-Papo Indie, mano. Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje a gente vai falar de GOT Contender, Mugiguchi. Pelo menos na O categoria indie. jogo, pelo menos eu ia falar isso aí, é um belo de um jogo indie do ano. Na verdade, é até difícil, porque, igual eu comentei com você, ele é do ano passado, né? É verdade. Tem essa pequena trapaça. Mas eu dei uma consultada aqui, Danilo, antes da gente entrar no assunto. Ele saiu fora da janela da TGA do ano passado. Então Hum, talvez ele possa entrar nesse ano. Mas vamos ver. Espero que sim, interessante, é um bom jogo, hein? interessante. Eu acho que pode entrar porque as pessoas estão jogando agora praticamente. Estão falando de Por causa do constância, vocês Switch, já né? viram aí na thumbnail, no título, né? Então, cara, É, eu confesso que eu não sabia muito o que esperar desse jogo quando eu vi as imagens, a gente decidiu jogar esse jogo, o Mugiguchi. Foi mais pelo hype. Cara, por incrível que pareça, tá? Eu conheço Constância de um bom tempo atrás, quando eu via os desenvolvedores postando alguns GIFs no Twitter e sempre me chamou a atenção pela direção artística, né? É um jogo ali muito bonito. Inclusive, arte, né, é um dos temas do jogo em si, então o capricho do time ali com a direção de arte é um show à parte no jogo, né? Mas eu já botava fé. Eu gosto muito de joguinhos Metroidvania assim, e, pô, ele superou a minha expectativa, tá? Eu já botava uma fé nele, mas ele é melhor do que eu esperava. Você curtiu? Eu acho que a gente pode começar esse vídeo dizendo isso. Ele surpreende positivamente demais. Eu acho assim, você vai achando que é um jogo indie que tá meio que se inspirando em Hollow Knight, mais um, né? Só que ele entrega muita originalidade, cara, na parte artística, na parte de habilidades lá do personagem, na evolução. Eu gostei muito da. Eu achei que foi tudo Sim. muito escolhido de bom tom pelos desenvolvedores, cara. Assim, tem alguns detalhezinhos, assim, a animação também tá muito bonita, cara. Eu cheguei a comentar com você também, então eu acho que é isso. É um jogo que surpreende. Acho que esse é um bom resumo, assim, para começar o vídeo. E que tem uma gameplay muito bem testada e implementada, cara. Não sei o que você sentiu. Cara, eu gostei muito, mas até para introduzir para a galera que nunca nem ouviu falar do jogo, né? O Danilo deve estar colocando aí na tela na edição. O Constance, ele é um jogo Metroidvania com a arte desenhada à mão, né? A animação ali 2D feita à mão. Ele é um joguinho Metroidvania, igual o Danilo falou, numa pegada bem Hollow Knight. Se vocês verem aí o vídeo, vocês vão sentir uma forte inspiração, mas ele é bem singular, tá? No sentido de que ele tem uma narrativa um pouco mais pessoal, ela não é tão fantasiosa quanto o Hollow Knight de um mundo fantástico novo, né, inédito, mas é sobre uma personagem ali que está passando por um burnout, né, vamos dizer assim. Uma das coisas que me surpreendeu ali positivamente no jogo é o controle da personagem, então ela tem uma movimentação assim muito fluida. Você vê que ela tem movimentos assim de jogos de Metroidvania tradicional, mas eles casam muito bem no jogo. Eles têm vários desafios de plataforma ali que me lembraram até um pouco o Prince of Persia The Lost Crown. Eles são desafiadores, eles são bem feitos e bem calibrados. E todo jogo de plataforma, Daniel, eu não sei se você vai concordar comigo, mas muito provavelmente, a movimentação do personagem é uma coisa muito crítica. É um elemento do jogo ali, principalmente nesses jogos indies, que pode te fazer amar ou até mesmo odiar o jogo. E o Constance, ele acerta, cara, na minha opinião, tipo assim, magistralmente. Não teve um controle do jogo que eu achei que ficou descalibrado ou que ficou irresponsivo, ou alguma habilidade que eu queria que funcionasse de uma forma melhor e não funcionava, pelo menos na minha experiência. Não sei se você teve algum problema em algum momento. Então é um jogo ali que a gameplay é muito fina. Se você é uma pessoa que gosta desses precision platformers, né, que os movimentos do personagem são bem complexos, bem gostosos de encadear, as habilidades dela, elas são combáveis, vamos dizer assim. Você pula, dá um dash, dá um outro pulo, que você meio que mergulha na parede, escala a parede, pula para dar outro dash. Então, se você gosta dessas movimentações fluidas, é um excelente jogo, né? Essa gameplay, como você bem colocou, ela simplifica na parte da gameplay. Então, por exemplo, cada botão tem uma ação. Se você aperta o B, ela vai dar a batida normal. O A, ela dá a batida com o pincel. O X, você não precisa nem mirar para baixo. Ela já dá o pincelzão para baixo para quicar em alguns lugares, né? O dash é no R. O L é o gancho. Então, é muito simples de você no controle ali. Eu joguei uma parte do jogo no portátil do Switch 2 e no outra parte na TV com o Pro Controle. Então, eu senti muita facilidade em jogar, justamente porque não precisava
exigir de mim que eu estivesse apontando com o direcional para o lado certo o tempo todo para usar as habilidades. Era mais uma questão de timing e de apertar o botão certo na hora certa, assim. E mesmo assim teve o desafio, então é por isso que é tão satisfatório jogar o jogo, assim. E uma coisa que eu gostei muito também é que quando você muda de fase, você não precisa matar os inimigos de novo, as telas, né? Eles só renascem quando você descansa, né? Então, uma pegada meio Hollow Knight, sim. Mas eu gostei muito disso, de ter mantido essa parada, porque tem alguns jogos, né, principalmente os de menor orçamento, que não se preocupa muito com isso, de persistir o que você já destruiu no mundo, que já enfrentou, né? Então, eu gostei muito disso. Tem muitas facilidades de vida, assim, que você percebe no jogo, que você fala, caramba, os caras pensaram nisso, que se não tivesse, ia me dar um trabalho desnecessário para eu fazer. Então, a gente tava até comentando, né, dessa parte mais final. Então, eu acho que eles acertam nesse sentido, assim, sabe? E, cara, outra coisa que eu acho que é, tipo assim, é muito legal, mas no aspecto narrativo apesar de ter a gameplay de Metroidvania direto, né, a principal é de Metroidvania, entre os bosses do jogo tem alguns trechos de uma gameplay um pouco diferenciada que vão tentar te imergir numa parte da narrativa ali, além do mundo fantástico do jogo. Eu não vou dar muito spoiler, porque é bem legal de ver. Sim. E eu gosto desse tipo de cenas, cara, porque você vê que é uma narrativa bem pessoal. Uma coisa que jogos indies costumam ter, muito mais do que os jogos AAA hoje em dia, é um senso artístico, não no sentido de que a arte é bonita, né? De arte visual, mas um sentido de passar uma mensagem através do jogo de uma forma bem pessoal, principalmente porque o time geralmente é muito pequeno, então as pessoas ali, elas têm uma história que elas queriam contar, muitas vezes até da própria vida delas, né? Você vê que é uma mensagem forte, eu acho que ela compactua com muitas pessoas que passam por trabalhos estressantes, né, ou Sim. situações estressantes de trabalho. Então, eu gosto muito, cara, desses jogos que tem uma narrativa que tentam te colocar numa posição que normalmente às vezes você nem se coloca, ou então te bota para refletir de algumas coisas que são muito profundas, né? E esse aspecto artístico da mensagem, da forma de expressão do time, eu acho que é muito legal e eu acho que esse jogo tem muito disso. Não só nessas partes entre bosses, né? Mas até mesmo nos próprios NPCs que meio que refletem estados da personagem, né? Estados de espírito da personagem. Então você vê ali que tem toda uma metáfora por trás de todos os chefes, de alguma forma. E, poxa, cara, quando eles tentam ser bem profundos assim, eu acho que fica bem impactante, fica bem interessante e destaca bastante. Você mostra que o time se esforçou para passar uma mensagem, para expressar alguma coisa bem legal, e eu acho que a maioria da galera que jogar vai conseguir perceber isso e vai conseguir valorizar isso, porque é muito interessante, sabe? Muito mesmo. Sim, vale ressaltar que o jogo tá em PTBR, então tem um brasileiro, acho que no time, se eu não me engano, então é muito bom ver como que tá muito bem localizado o jogo e os diálogos, assim, são leves. Não tem muitos personagens, assim, não tem muitos NPCs, mas os que tem, eles realmente, eles são marcantes dentro da narrativa, assim, e eles têm uma história, eles têm um porquê tá ali que você acaba ajudando, acaba depois interagindo com eles algumas vezes, seja porque é uma loja ou porque eles têm uma side quest ali, então eu gostei dessa parada, e tem um NPC que eu gostei demais, que ele apresenta uma mecânica que eu sei que alguns jogos já fizeram isso, mas eu achei muito genial a forma com que eles colocaram, que você aperta o botão menos no controle e você tira uma foto da tela que você tá vendo como jogador, como se você tivesse batido um porta-retrato, e é uma câmera mesmo no jogo, e Sim, essa foto que você tira, ela fica gravada na localização do minimapa do jogo, que é muito bem, o mapa é muito bem feito, ele é um mapa que ele é fácil de navegar, são telas menores, então sim, eu vou dizer até pra quem tá escutando a gente aqui que, não gosto de Metroidvania, não sei o que, tô meio assim, tô meio saturado de Hollow Knight, joguei muito Silksong, eu sei, pode ser maçante, mas esse jogo, ele é light, ele é tipo um Metroidvania lightzinho, né? Porque você não fica sim, perdido, você não sente perdido, ele é bastante linear nesse sentido, mas ao mesmo tempo tem um backtracking interessante, tem algumas coisas escondidas, então concordo. essa ferramenta ajuda muito, assim, e eu joguei de uma forma leve, eu não me estressei pra fazer caminho, pra voltar, pra me perder, eu achei muito interessante, assim, cara, Ele tem a fast travels que construção. ajudam ali, né? E uma coisa, cara, para quem acabou de sair de um Hollow Knight ou jogou alguma coisa próxima de Hollow Knight e Hollow Knight Silksong, ele é um jogo que ele não demanda muito tempo, né, Daniel? Eu zerei ele com 7 horas ali de jogo, né? Tem um conteúdo pós-game ali para você fazer, então eu acredito que
Se eu me dedicasse ali a prolongar até fazer o 100%, para quem gosta de fazer, ele deve ter ali em torno das suas 12 horas, ele tinha bastante conteúdo ainda para fazer. Ele tem mecânicas para você ver se você completou o mapa ou não, então para a galera que é mais completionista, eu acho que é excelente isso. E o que você falou do NPC, Danilo, eu acho que tem uma parada bem legal que talvez você nem saiba, tá? É que jogos que investem um pouco nos detalhes muito mínimos, eu gosto demais. Então, tem um NPC específico, tá? Tem meio que um hubzinho, uma cidade principal ali para você ver os NPCs, comprar itens na loja e tal. E todos os dias, às 4 horas da tarde, do relógio do seu computador de verdade, tem um NPC que aparece lá, né? Só nesse horário, acho que é uma janela de meia hora que ele fica ali, e ele fica contando algumas coisas da história dele, né? E porque aquele ali é o horário de trabalho dele efetivamente no mundo. Então, pode ser legal, que você no jogo e você nem sabe que esse NPC passa por ali porque você não passou ali às 4 horas da tarde. Né? Foi o meu caso porque eu só jogava de noite, né? Então não acabei encontrando esse NPC ali que tem alguns diálogos extras do dia a dia dele, quando ele chega ali para trabalhar na barraquinha de noodles, né? Às 4 horas da tarde. E eu não sei se tem mais detalhes, tá? Esse detalhe eu sei que tem, mas se o time teve um esforço para fazer uma coisa dessas, eu imagino que deve ter outros ali que eu ainda não vi. Então, é um jogo, cara, que para mim ele exala carinho do time. Você vê que os caras realmente se esforçaram para fazer um negócio bacana e eu acho que merece demais o reconhecimento e que as pessoas testem o jogo, pelo menos testem. Se eu não me engano, ele tem uma demo, tá? No PC ele tem uma demo, não sei se no Switch ele tem também, mas ele é aquele famoso jogo BBB, né, Danilo? Bom, bonito e barato. Ele não é caro, ele é curtinho ali, ele é relaxante, ele é rapidinho de jogar, é bonito e é baratinho, cara. Cara, R$50, assim, pelo menos eu paguei na versão do Switch e, tipo, não tem versão do Switch 2, eu joguei na versão do Switch, mas se você tem um Switch 2 e quer jogar no portátil, com o modo Boost, ele fica que nem o modo Switch na dock, então fica muito bonito condensado na tela do portátil do Switch 2, fica bem legal. E sim, cara, ele é lindíssimo, eu fiquei impressionado com a direção de arte do jogo, cara. Tem várias camadas, assim, implementadas no cenário que eles fizeram algumas técnicas assim de desenho que você vê, parece que você vê as luzes, tá ligado? Do fundo, na cidade. Sim. Cara, ficou neon, efeitos de neon, e você vê que o desenhista, a pessoa que fez a arte do jogo realmente do cenário, ela não poupou esforços para fazer algo que cada tela tivesse alguma coisa interessante para você ver, e os biomas são muito diferenciados. Não é muito esses clichês que a gente vê por aí, e ele tem uma vibe mais alegre do que o Hollow Knight ou Silksong, que é mais dark, assim, né? É uma parada mais pesada. Então eu senti uma vibe de luz entrando pelas janelas, assim, as partes amarelas, umas outras partes mais rosa, com azul. A parte do circo também achei muito bonita, assim, num pôr do sol bonitão. Então, aí eu acho que a galera vai curtir bastante o visual do jogo. Quando ela bate com o pincel, né, que a arma dela é um pincel, às vezes sai as bolhas de tinta e as bolhas de tinta caem no chão e mancham o chão, né, temporariamente. É bem legal. Quando ela atravessa com dash de tinta pelos espinhos, os espinhos sujam de tinta por onde ela deixa tinta neles. É uns detalhes muito legais, cara, assim, com a brincadeira da tinta aí, realmente. E o pincel é muito útil, cara, a gente usa muito no jogo. Então, eu acho que sim, cara, no final das contas aqui do jogo aqui, eu acho que pra quem tá procurando um jogo curto, que vai trazer uma experiência bem legal e que vai ter essas pegadas que o Mug falou, que vai ter umas nuances entre gameplay e também alguns respiros, né, que fogem do jogo ali para te teleportar para uma história um pouco mais reflexiva, eu acho que é imperdível o Constance, cara, topzera. Muito bom, cara. Mugiguchi, suas considerações finais e uma nota, você é o cara das notas. Eu que adoro notas, né? Ironicamente, fortíssimo. Considerações finais. É quase que a minha consideração inicial. Era um jogo que eu já tinha boas expectativas e eu acredito que ainda assim ele superou minhas expectativas, sabe? É um jogo ali que tá bem feito, igual eu falei, bom, bonito e barato. Eu acho que é recomendado para todo mundo que gosta de qualquer tipo de side-scroller ou Metroidvania, e até para quem tem interesse em ter o seu primeiro Metroidvania, igual o Danilo falou, é um jogo bem light, é um jogo bem tranquilo para quem quer dar aquele primeiro pé na piscina de Metroidvanias. Eu acho que é um jogo excelente para isso. Exato.
tá com português brasileiro, então não tem barreira de idiomas ali para você não entender, e é uma história bem emocionante, sabe? É bem impactante. Então, para mim, cara, para mim, de verdade, considerando assim, eu daria um 9, tá? Porque algumas coisinhas eu ainda não daria uma nota perfeita. Porque, por exemplo, eu acho que a variedade de inimigos ainda é um pouco baixa, sabe? Os inimigos ali tem uma pequena variedade só, tá? Eu acredito que para o gênero Cada o bioma número tem de o quê? inimigos Cada bioma tem o quê? Uns 5 inimigos ali, mais ou menos, diferentes, você imagina? uns de 4 a 5 inimigos diferentes, tentando lembrar da ponta da língua assim. Mas eles são bem E implementados, tá? O golpe deles, o eu também combate com ele achei, é muito bom, eu tá? também achei. E por uma razão específica, algumas habilidades que eu acho que são essenciais para a exploração do jogo, eu achei que ficaram escondidas demais, né? Eu já peguei todas as habilidades, eu acredito que você não tenha pego todas ainda. Não. Mas algumas são opcionais e elas são escondidas até demais. Então eu acho que eles erraram a mão um pouco em onde elas estão escondidas. Não é um jogo difícil, tá? Mas alguns segredos são muito bem escondidos, estão nos cantos bem difíceis de você ver. Então eu acho que eles podiam ter acertado a mão um pouquinho mais nisso e na variedade de inimigos. Mas fora isso, cara, o jogo é quase perfeito no que se propõe. Tipo assim, é muito bom mesmo. Então, fortemente recomendado. E você, qual que é a sua Concordo. nota e suas Não, eu considerações? concordo com tudo que você falou, né? Sem tirar nem pôr aí, e realmente não achei as duas habilidades que faltam ali pra completar, mas tenho certeza que a galera aqui que jogou já tá procurando, achou ou vai se lembrar disso. Mas a gente quer saber também quem tá jogando, né, Mug? Deixa aqui nos comentários Com se vocês certeza. gostaram do jogo, se vocês já conheciam, pretendiam jogar, né? E se vocês conheceram através de nós. A gente quer saber também quando que a gente leva boas indicações, né, Mug? Sim, com certeza. E claro, se tiver mais alguma indicação nova pra gente aí, pra gente conversar nas próximas semanas, deixa aí nos comentários também que a gente quer muito conhecer novos jogos, né? Eu acho que uma das propostas mais interessantes aqui do canal é também trazer os indies que não são só os mais mainstream, né? É um pouco Sim. ali dos que são bons de fato, é meio que uma curadoria aqui. São bons jogos de Sim. fato e não estão tão badalados. Então é uma oportunidade aí de dar um destaque para outros jogos e mostrar para vocês aí também vários joguinhos legais para vocês jogarem. Então já sabem, se inscrevam aqui no canal e até o próximo Bate-Papo Indie. Valeu! Falou!